Vamos lá, então. Vou começar a gravar aqui a aula. Bom dia, mais uma vez. A graça e a paz do Cristo vivo. Pastor Marcos. Oi, meu irmão. Você está vendo se está gravando aí, que não está aparecendo aqui para mim direito? Está gravando, está gravando. Ah, joia. Só Obrigado. verifique se está só em uma tela aí para você, mas aqui está gravando. Joia, joia. Então vamos lá. Meus irmãos e irmãs, vamos passear um pouco, viajar um pouco no tempo e tentar ouvir um pouco da história, dos passos, da jornada desse homem tão precioso que, como eu disse, marcou não só a história de nós presbiterianos, que também somos conhecidos como calvinistas e por causa de João Calvino. Esse termo por muitas vezes foi usado e é usado às vezes de forma pejorativa, principalmente porque muitos se assustam, muitos acham João Calvino radical, louco, principalmente sobre, e lembram de João Calvino principalmente sobre a questão da doutrina da predestinação, mas o assunto hoje não é predestinação, mas eu já quero deixar bem claro que essa doutrina ela é graciosa, é cheia de graça, em poucas palavras, é a doutrina que revela que o maior interessado em salvar você e eu, em salvar os seus filhos e filhas, é o próprio Deus. Deus é especialista em salvar vidas. E Ele, no começo, no meio e no fim, Ele realiza, Ele opera, Ele é o Todo-Poderoso, gracioso. E graças a Deus, porque a salvação e todo o segredo da história da vida humana está nas mãos do Senhor. Então, já gostaria de começar declarando que essa doutrina não é a doutrina que machuca, mas é a doutrina que nós podemos descansar no agir e principalmente no amor de Deus. Mas o João Calvino, ele é alguém que, mais do que um teólogo, mais do que um grande mestre que foi, um líder, o que me chama a atenção de João Calvino é que ele foi um pastor de ovelhas, um homem carinhoso, um homem que amava o seu rebanho e, mais do que tudo, que amou o seu Deus. Gostaria que a gente lesse agora Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 5. Vamos lá? Esse texto, o nosso amigo, nosso irmão, o apóstolo Paulo, ele mostra para nós sobre a vida cristã, a prática da vida cristã. Em uma parte do nosso estudo, nós vamos focar exatamente nessa área que João Calvino trabalhou muito e foi uma busca pessoal dele. Uma das grandes buscas, desejos, até mesmo lutas de João Calvino era a respeito do direcionamento espiritual, ou seja, como viver de modo temente, como viver com um coração totalmente dedicado, consagrado ao Mestre, ao Rei, ao Salvador Jesus. Então, vamos ler Romanos 6, de 1 a 5. O que vamos fazer então? Continuar pecando para que Deus continue perdoando? É claro que não. Se já deixamos o país onde o pecado é soberano, como poderemos ainda viver na velha casa que tínhamos lá? Ou vocês não perceberam que abandonamos aquilo tudo para sempre? É o que acontece no batismo. Ao entrar na água, deixamos para trás o velho país do pecado. Quando saímos da água, entramos no novo país, o da graça, uma nova vida, numa nova terra. É isso que o batismo nessa vida em Jesus significa. Quando somos mergulhados na água, é como o sepultamento de Jesus. Quando somos levantados da água, é como a ressurreição de Jesus. Erguemo-nos para um mundo cheio da luz do nosso Pai.
e assim podemos ver por onde estamos indo, no novo país da graça soberana. Um dos legados de João Calvino é exatamente que a igreja entenda que em Cristo nós fomos transportados, nós fomos salvos e por isso transportados para esse novo país da graça soberana. E como cidadãos desse novo país da graça soberana, nós vivemos uma vida onde honramos, bendizemos, crescemos, nos deliciamos no soberano, no Cristo de Deus. Meus irmãos, só arrumar aqui, não está aparecendo, eu não estou aparecendo aqui. Agora estou. Na gravação não ia aparecer eu falando, mas vamos lá. Então, João Calvino, ele trabalha muito, ele busca muito sobre esse jeito de viver, essa postura de vida piedosa, de vida na presença do Senhor, de vida onde o objetivo máximo é glorificar o nome de Jesus Cristo. Bem, João Calvino, vamos passear um pouco na história. João Calvino, o seu nome francês é Jean Calvin, nasceu em 10 de julho de 1509, na zona rural de Noyon, França, aproximadamente 96 quilômetros de Paris. Naquela zona rural nasceu o menino João Calvino, que foi educado nas doutrinas da Igreja Católica. Seu pai, ele era administrador de um bispo e queria muito, muito que seu filho seguisse o caminho do sacerdócio. E o enviou para ele ser um sacerdote. Mas quando seu pai morre, João Calvino, então, ele segue outro caminho. Ele segue o caminho de ser um advogado, de estudar direito. E ele, então, que se sentia bem oprimido pela possessividade, pelo jeito até mesmo opressor de seu pai, ele começa uma nova caminhada. Filho de Gerhard e Jeanne Calvin. Calvino, ele morre aos 54 anos, quase 55, em 27 de maio de 1564. Ele foi um homem frágil, ele foi um homem que teve várias enfermidades, um homem que foi perseguido, um homem que foi algumas vezes preso, um homem que para fugir muitas vezes da prisão ou de ser açoitado até morto, ele se disfarçava. Certa feita ele se disfarçou de vinhateiro, colocou uma enxada nas costas e conseguiu sair de Paris sem que descobrissem e o prendessem. Bem, gostaria de ir para a conversão dele, embora antes eu quero dar algumas informações sobre o João Calvino, a respeito de que, aos 14 anos de idade, ele foi para a Universidade de Paris. Com 17 anos, ele é mestre em ciência. Ele sempre se dedicou muito, muito aos estudos. Aprendeu latim, lógica, filosofia, e aos 19 ele forma então em Direito na Universidade agora de Orleans. Ele foi grandemente influenciado por Lutero. Quando João Calvino nasceu, Lutero estava com 26 anos e todas as ideias da reforma já tinham alcançado as universidades da Escócia, da Inglaterra. E interessante isso, né, que as ideias de Lutero, as ideias da reforma atingiram as universidades, as pessoas, os pensadores da época, e João Calvino então começou a ser impactado por pela teologia reformada, principalmente pelos escritos de Martinho Lutero. Ele conta assim sobre a sua conversão. Por meio de uma conversão repentina, diz ele, Deus subjugou e preparou minha mente
para ser ensinada a respeito das coisas espirituais. O que aconteceu de forma mais intensa do que se esperaria de uma pessoa da minha idade. Tendo deste modo recebido uma amostra e algum entendimento da verdadeira piedade, fui imediatamente estimulado com um desejo tão intenso de fazer progresso neste conhecimento que, embora não tenha abandonado por completo os outros estudos, buscava-os com menos fervor. O advogado, o jurista que queria ser, ele termina o curso, mas o coração dele se volta para a palavra de Deus. É interessante que ele chama essa conversão de repentino, algo que ele trabalha que não foi ele que busca o Senhor, mas o Senhor o achou, o Senhor o encontrou, o Senhor o subjugou, o Senhor conduziu, direcionou a jornada dele, assim como o Senhor direciona, conduz a minha vida. João Calvino, então, ele termina o curso de Direito, mas ele se dedica ao estudo da palavra. E ele queria viver assim. Ele queria viver sobre os livros. Na sua época, tinha muitos teólogos que iam para os seus escritórios nas Torres de Marfim, e lá eles estudavam, lá eles escreviam. E ele queria, então, viver assim, somente debruçado nos livros, escrevendo teologia para a igreja, e assim ajudando a igreja da época a voltar para as Escrituras. Um pouquinho da sua vida familiar. Durante aqueles anos em Estrasburgo, Calvino, ele muda para Estrasburgo, ele se refugia em Estrasburgo, ele começa a pastorear uma congregação de mais ou menos 500 refugiados. Ele encontra, então, a sua esposa, Idelete Studer, que era membro de sua congregação. Uma viúva batista que tinha um filho e uma filha de seu primeiro casamento. Eles se casaram em 1540, quando Calvino tinha 31 anos. Calvino orava por uma esposa. Calvino suplicava por uma esposa que amasse o Senhor, que fosse piedosa. E ele observou que Idelete era uma mulher assim. Uma mulher consagrada, uma viúva fiel ao Senhor. Então, eles se casaram. Mas foi tempos de muitas provações e tristezas. Nos anos futuros, essa união traria muito sofrimento à alma dele. Idelete teve um aborto, perdeu uma filha durante o nascimento, deu à luz um filho, que morreu 2 semanas após o nascimento. Calvino, sobre esse acontecimento, escreveu: certamente o Senhor nos infligiu uma dolorosa ferida com a morte de nosso filho. Mas ele próprio é pai e sabe o que é bom para seus filhos. Essa postura humilde de João Calvino, essa postura submissa de João Calvino, temente dele, marca toda a sua história. Idelete morreu de tuberculose em 1549, aos 40 anos de idade. Calvino nunca se casou novamente. Pelo resto de sua vida, ele se dedicou ao trabalho do Senhor, com uma visão, uma dedicação singular. João Calvino, então, ele começa a escrever, ele começa a pregar, e eu gostaria que você pudesse, daqui a pouco nós vamos entrar um pouco em Genebra, mas em Genebra que o ministério de João Calvino marca não só Genebra, não só faz de Genebra um exemplo, um modelo de cidade, que até hoje marca não só econômica, social, politicamente aquela cidade e nações inteiras. Os puritanos, os pioneiros que foram para a América foram influenciados por João Calvino. A Europa foi influenciada por João Calvino. Mas gostaria de deter algumas questões. Sendo o maior comentador das Escrituras, ele é o principal arquiteto da causa protestante, mas, como eu já disse, acima de tudo, um pastor. Para Calvino, pregar era a tarefa mais importante. Ele amava ensinar a palavra de Deus. Mas Calvino encontrou-se exercendo uma influência internacional de grandes proporções. Dentre os homens que tomaram o rumo de Genebra, a fim de ouvir suas pregações, 1000
1000 voltaram para a França, levando consigo as verdades bíblicas. John Knox, que foi um grande avivalista, alguém que muitos conhecem sobre aquela famosa oração que ele se debruçava num monte gelado na Escócia, cobria com um couro de boi, e ele então chorava e orava dizendo: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Ele morre, sim, mas antes disso, ele morre devido a tanto frio, a problemas respiratórios, mas todas as famílias da Escócia se rendem ao Senhor Jesus Cristo através do ministério de John Knox. Ele foi grandemente influenciado por João Calvino. Veio a ser o líder da reforma na Escócia, como já disse. Outros também deixaram Calvino a fim de fundar igrejas reformadas em países hostis aos protestantes, como a Hungria, Holanda e a Inglaterra. É interessante que João Calvino preparava essas pessoas para realmente amarem ao Cristo, para realmente dedicarem os seus dias, o seu coração ao Cristo. Como vocês sabem, eram tempos bem difíceis. O Senhor sempre foi soberano na vida da igreja, sempre agiu em todos os momentos da igreja. A Igreja Católica Romana, na época, tinha vidas, pessoas que eram do Cristo, mas também tinha uma liderança que, infelizmente, oprimia. E vocês sabem das famosas, um dos motivos da reforma protestante é que eles vendiam pedacinhos do céu. Não somente isso, mas era uma opressão, era uma ação contrária à palavra, e eles tinham esquecido da palavra, muitos dos líderes católicos romanos. E eles também se opunham, não só prendendo, mas até mesmo matando, martirizando os reformados, aqueles que queriam voltar para as Escrituras, aqueles que se opunham ao papado. Porque a perseguição era uma certeza e um martírio comum a esses santos, a esses homens e mulheres de Deus daquela época. A escola de teologia de Calvino em Genebra ficou conhecida como a escola da morte de Calvino. João Calvino literalmente preparava aqueles homens para a morte, mas para a boa morte, para que aquelas pessoas vivessem uma boa vida, principalmente consagrada ao Cristo, amassem ao Cristo e pregassem somente o Cristo, somente para a glória de Deus, somente as Escrituras sagradas, somente pela graça nós somos salvos. Enfim, eles começaram a pregar essas verdades transformadoras e por isso muitos foram mortos, e essa escola chamava a Escola da Morte de Calvino. Bem, Calvino passou por várias diversidades, algumas já citei. Foi preso, foi perseguido, foi expulso. Ele foi para Genebra, certa feita, daqui a pouco eu entro nessa história melhor, e ele ficou 2 anos pregando em Genebra, mas foi expulso. Ele volta para Estrasburgo, começa a escrever bastante, principalmente trabalha nas Institutas, que foi o grande livro que mudou, transformou, impactou a história do cristianismo. Mas quero só dar ênfase a algumas perseguições que ele recebeu em Genebra por algumas pessoas libertinas, pessoas que queriam continuar tomando a Santa Ceia, embora eu tinha uma vida devassa, uma vida de promiscuidade, uma vida onde eles não estavam nem aí para honrar o Senhor. Mesmo assim, eles queriam, aos domingos, sentar, entrar na igreja e tomar a ceia. E Calvino não aceitava isso, entendia que a ceia é para as pessoas que querem viver para Cristo, com Cristo, não para rebeldes. Certa feita, foram até a igreja alguns desses homens com espada na mão e porretes para baterem, matarem até João Calvino, para que eles pudessem tomar a Santa Ceia. Calvino então desceu do púlpito, cheio de coragem, colocou-se na frente da mesa onde se dispunham os elementos da ceia e disse: vocês podem esmagar essas mãos, podem cortar fora esses braços, podem tirar minha vida, meu sangue é de vocês.
Podem derramá-lo, mas jamais me forçarão a dar as coisas sagradas ao profano e desonrar a mesa de meu Deus. Dito isso, com convicção, com autoridade, aqueles homens se aquietaram e cada um foi se retirando da igreja, do templo, e não fizeram nada. E um novo momento começou também a ser instaurado naquela comunidade. Bem, Calvino foi fiel até o fim. Conforme aproximava-se o fim da sua vida, Calvino encarou a morte da mesma forma como encarou o púlpito, com grande resolução. Calvino era dedicadíssimo. Calvino pregava versículo após versículo, livro após livro. Calvino dedicava-se ao discipulado, um a um. Calvino participava de assembleias e sempre instruindo o povo, com muita dedicação. O teocentrismo, ou seja, Deus no centro, não o homem, não o querer humano, não a vontade humana, mas o querer, o conhecimento de Deus. O teocentrismo da fé de Calvino surge em seu último desejo e testamento, o qual ele ditou em 25 de abril de 1564. Em toda a vida ele declarou que o personagem principal, que a glória toda era devida ao Senhor, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. No começo da Institutas, ele trabalha que para nós nos conhecermos, precisamos conhecer a Deus. Ou seja, sempre Calvino trabalha que o caminho, que a chave hermenêutica, que a única maneira que a nossa mente, o nosso coração vão ser domados, moldados, e não vamos viver mais uma vida de mentiras, é quando o nosso coração se volta, a nossa mente, o nosso intelecto foca no Deus Todo-Poderoso, na palavra de Deus. Não em outros caminhos e outras filosofias, ideologias, não, mas em Deus, na comunhão com Deus, em ouvir Deus. Deus está no centro, e assim foi até o final. No seu testamento, que ele ditou em 25 de abril de 1554, Calvino disse: em nome de Deus, eu, João Calvino, servo da palavra de Deus na igreja de Genebra, agradeço a Deus não só por ele ter sido misericordioso comigo, pobre criatura sua, e por ter me tolerado em todos os pecados e fraquezas, mas principalmente por ter feito de mim um participante de sua graça, a fim de servi-lo por meio de meu trabalho. Glorifique, regozije-se, minha irmã, meu irmão, nessa grande verdade que Calvino aqui no seu testamento, ele ressalta. Você e eu, nós fazemos parte, somos participantes dessa graça maravilhosa de poder pertencer e participar da obra de Deus no planeta Terra. Mas ainda ele escreve, ele pediu para escrever: confesso ter vivido e confesso que morrerei nesta fé que ele me deu. Ele deu, Deus colocou essa fé no Calvino. Porquanto não possuo outra esperança ou refúgio, não possuo outra esperança ou refúgio, além de sua predestinação, da sua eleição, da sua boa vontade em me salvar e me ter, sobre a qual toda a minha salvação está baseada. Não estava baseada nele, nos méritos dele, nos estudos dele, mas a base, o sustentáculo, o fundamento era a pessoa de Deus, do Cristo. Recebo a graça que ele me ofereceu em nosso Senhor Jesus Cristo e aceito os méritos de seu sofrimento e morte, por meio dos quais todos os meus pecados estão enterrados. Que bênção! Que vida poderosa e abundante. Ele encerra dizendo: humildemente suplico que ele me lave, limpe com o sangue de nosso grande Redentor. Ele cultivava uma vida de confissão, ele cultivava uma vida de quebrantamento, arrependimento, um coração quebrantável, desdobrável, a fim de que, ao aparecer diante dele, seja semelhante a ele. Além do mais, declaro que me esforcei para ensinar sua palavra de maneira imaculada e para expor fielmente as Sagradas Escrituras de acordo com a medida da graça
que ele me deu. Ele amava pregar. O que ele mais desejava fazer era pregar o evangelho, e ele encerra dizendo que ele fez isso de maneira imaculada. Bem, é tanta coisa linda, são tantos detalhes da sua vida, são tantos ensinos. E eu quero passar estou passando rapidamente, mas mais um pouco sobre o pastoreio dele em Genebra. Essa cidade, eu consegui essa foto aqui de Genebra, não foi só a primeira cidade que teve saneamento básico por causa da liderança de João Calvino, que teve educação, boa educação, excelente educação, e que muitos dizem que até hoje, embora é uma cidade, Genebra hoje é secular, abandonou o Cristo de Calvino, o Cristo de Lutero, o Cristo de Paulo. Oremos para que Deus traga Genebra e a Europa toda aos pés do Cristo novamente. Que Deus abençoe a Europa e todas as nações. Essa cidade foi impactada, foi transformada. É interessante como Calvino chegou até Genebra. Calvino tinha decidido que ele ia ser apenas um teólogo, um estudante, um escritor. E ele então estava indo para Estrasburgo. Só que na época que ele estava indo para Estrasburgo, o rei Charles V, da Inglaterra, entrou em conflito com o rei Francis I da França. E por causa disso, a estrada que ia para Estrasburgo foi bloqueada. E João Calvino teve que fazer um outro caminho para ir para Estrasburgo. Nisso, ele passa por Genebra. E ele para pousar, para descansar. Quando William Farel soube que Calvino estava em Genebra, rapidamente William Farel, que era um dos reformadores, líderes de Genebra, foi até João Calvino e pediu para João Calvino ficasse em Genebra, pudesse pastorear, ser um líder naquela cidade. E João Calvino disse, não quero, eu vou para Estrasburgo e vou estudar. É isso que eu quero. William Farel, então, de uma forma muito impetuosa, audaciosa até, disse que Deus amaldiçoaria João Calvino se ele não obedecesse, porque aquela cidade tinha necessidade do pastoreio, e que ele não dedicasse ao estudo, somente ao estudo, mas dedicasse a cuidar das ovelhas do bom pastor. João Calvino ficou assustado, e ele decidiu que ele iria então para Genebra. E ele ficou 2 anos, ele e o William Farel trabalhando, abençoando. Mas depois de 2 anos, Calvino foi mandado embora, foi expulso de Genebra. Exatamente por aquela questão que ele não aceitava dar a ceia do Senhor para pessoas rebeldes, pessoas que não queriam viver uma vida piedosa, pessoas que viviam de forma dissoluta. Ele então é mandado embora e ele então volta para o seu caminho, vai para Estrasburgo e vai escrever. Depois de 5 anos, novamente, o Conselho de Genebra pede para Calvino voltar. Suplica, e ele diz que não, mas novamente o William Farel fala bem audaciosamente, com ousadia, e ele então diz, eu vou. E ele então foi para Genebra e viveu lá em Genebra 25 anos. E Genebra se tornou um exemplo. Genebra se tornou uma cidade que marcou a história do mundo. James Montemore Boyce escreveu assim: Calvino não tinha outra arma senão a Bíblia. Ele pregava a Bíblia todos os dias. E sob o poder dessa pregação, a cidade começou a ser transformada. Conforme o povo de Genebra adquiria conhecimento da palavra de Deus e era transformado por ela, a cidade tornou-se, como John Knox chamou mais tarde, uma nova Jerusalém, de onde o evangelho espalhou-se para o resto da Europa, para a Inglaterra e para o novo mundo. Aquela cidade foi transformada, mas os corações se voltaram para Deus. Milhares de pessoas foram preparadas e enviadas de Genebra. Como eu já disse, a escola da morte de João Calvino preparou inúmeros homens que impactaram a época e que impactaram e impactam até hoje a Igreja de Cristo.
Charles Spurgeon, que foi um desses homens impactados pelas ideias, pelos ensinos de João Calvino, ele faz uma oração dizendo para que Deus envie novos calvinos, gente que ame profundamente a palavra e pregue com zelo profundo e amor e temor à santa palavra, como assim Calvino fez. Ele era pastor, ele era pregador do evangelho. O historiador que estudou muito a reforma, John H. Merle de Bignet, ele escreve: olha um pouco da vida do pastoreio de Calvino. Preste atenção, gente. Espero que essa história, a história de João Calvino, esteja aquecendo o seu coração. Aos domingos, Calvino liderava o culto e também realizava cultos diários em semanas alternadas. Ele dedicava 3 horas por semana ao ensino de teologia. Visitava os doentes e administrava a exortação individual. Hospedava pessoas nas quintas, comparecia ao consistório, à assembleia, para dirigir as deliberações. Nas sextas, estava presente na conferência bíblica, que era chamada de congregação. Durante essas conferências, depois que o ministro responsável apresentava suas considerações sobre determinada passagem das Escrituras, e após os comentários dos demais pastores, Calvino adicionava suas observações, as quais se assemelhavam a uma preleção. Na semana que ele não pregava, preenchia o tempo com ocupações de todo tipo. Particularmente, notem isso, ele dava muita atenção aos refugiados, vindo de várias partes da Europa, gente perseguida, gente maltratada, gente que teve familiares mortos. E Calvino cuidava do coração desses refugiados. Viam perseguição que ocorria na França, na Itália e em outros lugares também. Ele ensinava, exortava e consolava por meio de cartas aqueles que estavam nas garras do leão. Ele chamava toda aquela opressão do Papa, do papado, dessas garras do leão, além de interceder por eles. Em seus estudos, elucidou escritos sagrados através de admiráveis comentários, refutou os escritos dos inimigos do Evangelho. Calvino pegava sua Bíblia, abria sua Bíblia no original e pregava, sem esboço. Ele pregava e ensinava, e muitos homens de Deus escreviam e escreveram todos, muitos, a maioria dos seus sermões foram os outros que escreveram, não João Calvino. Bem, espero que esse pequeno relato da vida de João Calvino, como eu já disse, possa estar aquecendo o seu coração. João Calvino, ele tinha um desejo profundo de viver piedosamente, de viver na presença do Senhor, de viver honrando o Senhor, de viver obedecendo o Senhor. E João Calvino, então, ele defendia alguns hábitos que ele chamava hábitos do coração. E rapidamente eu quero passar por eles. Antes de entrar nos hábitos do coração, quero chamar a atenção dos meus amigos pastores, pastor Marcos Vinícius, pastor Leandro, para me ajudarem nessa aula tão preciosa dessa vida que marcou não só a história da nossa igreja, mas a história do mundo, a história da igreja cristã no mundo. Pastores, querem compartilhar algo sobre esse ensino, sobre esse homem precioso? E pastor Rômulo, que aula fantástica, viu, meu irmão? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá ouvindo? Que aula fantástica, rapaz. Essa escola de morte eu não conhecia, rapaz, esse termo, né? Que a escola de Calvino teve esse nome, né? Esse apelido, escola de morte, devido a essa preparação que ele dava para esses missionários, né? Se preparavam literalmente para a morte. Muito interessante para mim. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Calvino foi um dos maiores comentaristas bíblicos, né? Uhum. Pus até no chat aqui que os comentários de alguns livros de Calvino são verdadeiros clássicos da interpretação bíblica. E não é só por nós reformados, mas por vários irmãos, né? Todas as denominações evangélicas acabam reconhecendo isso. E achei aqui interessante, eu estava lendo esses dias o comentário dele do Evangelho de João. E, se você me permite, eu gostaria de ler a introdução que ele faz, a dedicatória que ele faz desse comentário,
para alguns ilustres senhores do Concílio de Genebra. Então, Calvino tinha muito essa prática, né? Os seus comentários, ele publicava os seus comentários e dirigia e dedicava os seus comentários às lideranças políticas das cidades, especialmente de Genebra. As institutas, por exemplo, ele dedica a Carlos V, na França. E aqui o comentário do Evangelho de João, o primeiro volume, ele diz assim: aos honorabilíssimos e ilustríssimos senhores, os síndicos e concílio de Genebra, João Calvino suplica do Senhor o espírito de sabedoria e determinação e uma próspera administração. Nunca deixo de meditar naquela declaração de Cristo, na qual ele dá valor extremamente elevado ao dever de receber os estranhos com bondade, como se fosse a si mesmo, sem deixar de levar em conta, ao mesmo tempo, a extraordinária honra que lhe aprouve conferir a vocês, príncipes de Genebra, ao tornar vossa cidade um lugar de refúgio. Eu queria destacar isso porque o João Calvino, para mim, ele tem muito essa habilidade, né, pastor Romulo, de combinar o evangelho com a política. Essa boa política, né, transformou a cidade de Genebra numa cidade refúgio. E com essa visão evangelical. De onde veio essa visão? Veio do evangelho. Então, João Calvino sabia, como poucos, combinar a teologia, o evangelho, com essa visão política. Isso é maravilhoso, me chama muita atenção. Que bênção, pastor. Muito bom, muito bom. Ele marca todas as áreas, né, das relações humanas. Ele impactou mesmo com a sã doutrina a igreja e a sociedade da sua época e da nossa época, né? Nós presbiterianos somos herdeiros também desse ensino, dessa postura, desse jeito até mesmo de fazer política tão precioso, né? Exatamente. Essa base bíblica de João Calvino, especialmente com os evangelhos e as cartas pastorais, o Novo Testamento, né, me chama muito a atenção. Talvez seja aí uma sinalização, talvez não, com certeza uma sinalização do que nós também devemos fazer nos dias de hoje. Ler os evangelhos também nessa perspectiva, né, de abençoar as nossas cidades. Amém, amém. Bem, gente, é isso. Vamos dedicar esse tempo agora, nós temos aí... Eu queria trabalhar em 15 minutos, são 10h10, e dar um espaço aí para a gente conversar. Vamos tentar. 6 hábitos dos cristãos altamente eficazes. Essa aqui parece que é até algo dos nossos dias, né? Desses livros de autoajuda. Mas não, essa expressão é o Calvino que usou. Cristãos altamente eficazes. Que tem a ver com cristãos totalmente dedicados, homens e mulheres consagrados ao Senhor Jesus. Primeiro hábito do coração que João Calvino defendia, e ele então catequizava, discipulava as suas ovelhas, era essa questão, esse hábito de depender do Espírito Santo. Não depender da nossa força, do nosso intelecto. Um homem que tinha tanto conhecimento, um homem que sabia grego, latim, enfim, um homem que foi formado pelos melhores professores da época, universidades da época, mas ele entendia que a dependência não estava nele, mas no Espírito que moveu o Cristo, no Espírito que ressuscitou o Cristo. Ele entendia que os cristãos são aqueles que vivem inundados pelo Espírito Santo e, por isso, no seu dia a dia, na sua postura, no seu trabalho, em tudo que o cristão faz, ele depende do Espírito Santo, ele depende da obra do Espírito Santo, ele depende que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça, do juízo, o Espírito Santo movimente, o Espírito Santo ilumine, abra os olhos, o Espírito Santo
o Espírito de Cristo é quem opera o querer e o realizar. Então, Calvino deixava muito claro essa entrega, essa consagração, essa dependência ao Santo Espírito. Segunda postura, segundo ensino, segundo hábito do coração que João Calvino cultivava e ensinava era a respeito de praticar a negação do eu. Ou seja, uma autonomia em relação a Deus. Ele entendia que nós temos a tendência de querer ser autônomos, de ignorarmos, de colocarmos Deus de lado, de nós sermos os senhores da nossa vida, os senhores das nossas decisões e escolhas, os senhores dos nossos afetos e sentimentos. E ele então, ele se convida e ele vigiava para ele viver praticando a negação do eu. Esse ensino tem muito a ver com uma das principais regras que João Calvino defendia sobre ser um verdadeiro cristão. Não só João Calvino, mas Jonathan Edwards depois, Agostinho antes de João Calvino, esses três homens, ícones da igreja cristã, eles defendiam que a verdadeira religião tinha uma marca primordial, principal, que era humildade. O cristão é alguém humilde, quebrantado. E praticar a negação do eu era realmente desejar seguir esse caminho do servo sofredor, da humildade. Que tem a ver com o caminho da cruz, de carregar a cruz, de se gloriar nas marcas de Cristo, nas perseguições. Calvino foi perseguido, Calvino passou por dores, Calvino chorou a morte de entes queridos, da esposa, ele chorou muito, sofreu muito a perda do segundo filho, que ele queria ter um filho e não conseguiu educar, o filho logo em 2 meses ele morre. Ele sentiu dores, ele tinha dores terríveis no corpo, ele era uma pessoa doente. E ele também se regozijava. Não era alguém estoico, alguém como muitos dos monges daquela época que achavam que para purgar os pecados ele sofria. Ele não encarava, a doutrina de Calvino não é essa. Ele chorava, ele entendia a dor, ele entendia que realmente tínhamos que desabafar, que esse mundo era um mundo de dores, mas ele entendia também que Deus, a boa mão, estava sobre ele e que esses momentos de dores, momentos de sofrimento, que essas cruzes eram também oportunidades de crescimento, de maturidade. Então, a teologia do sofrimento de Calvino é muito madura. É alguém que sabe chorar, mas é alguém que também sabe descansar em Deus. Ele então defendia que o cristão verdadeiro, eficaz, maduro, precisava cultivar essa dependência do Espírito Santo, praticar a negação do eu, ser humilde e carregar a cruz, ser alguém que descansa e que se regozija nas marcas de Cristo no seu corpo, na sua alma, no seu coração. Era alguém que cultivava e pregava para que as pessoas olhassem para a eternidade. É alguém que mudou a história do mundo. Alguém que cuidou do saneamento básico de Genebra, da educação, se tornou governante. Alguém que era pastor, mas também era prefeito, era um líder de Genebra. Alguém que não viveu dizendo, vamos olhar só para o céu, olhar só para o céu. Não, não. Ele vivia o presente, ele queria abençoar hoje. Ele queria fazer boa política hoje. Ele queria que as pessoas prosperassem hoje. Ele queria que os ricos usassem suas riquezas para abençoar os pobres. Ele queria educação para todos. Ele queria que todos pudessem ser pessoas alfabetizadas. Esse legado que toda a igreja presbiteriana, ao lado dessa igreja presbiteriana, ao lado de uma igreja reformada, deveria ter uma escola. Vem de João Calvino. Nós aqui no Brasil, o nosso Mackenzie, ele nasce por causa da escola americana, que é a primeira escola no Brasil e que estabelece e direciona a escola pública no Brasil. Então, os calvinistas, os presbiterianos é o povo que estuda, mas nós muitas vezes nos perdemos em pensar que somos apenas o povo do intelecto e esquecemos que nós presbiterianos somos o povo do coração, o povo que carrega a cruz, que nega a si mesmo, que depende do Espírito.
Gente como Archibald Green Simonton, que foi o avivalista, que foi o missionário que veio dos Estados Unidos e planta a igreja presbiteriana no Brasil, que era fruto de um avivamento cheio de afetos por Deus. Que Deus opere um avivamento na igreja presbiteriana novamente, de intelecto, de razão boa, mas de coração fervoroso por Cristo. Ele entendia que nós devíamos usar tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. A política para a glória de Deus, educação para a glória de Deus, casar para a glória de Deus, namorar para a glória de Deus, lavar a louça para a glória de Deus. Tudo na vida para a glória, para honrar, para bendizer o nosso grande e maravilhoso Salvador. E por último, o sexto hábito de Calvino, e que ele catequizava, discipulava as suas ovelhas queridas, era: seja persistente na oração. Ore sem cessar, dia e noite, se delicie, busque o Senhor, ame o Senhor, seja fiel ao Senhor, cultive uma vida de oração. Eu oro para que eu e você possamos, pela graça, sempre adquirir esses hábitos. Outros muito bons que existem, mas esses 6, cá entre nós, são muito preciosos. Depender do Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito, viver como alguém que prova da morte do Cristo e da ressurreição do Cristo, súditos do reino do amor, súditos desse mundo da graça, súditos, servos, filhos do amado, gente humilde, quebrantada, que carrega a cruz, que olha para o novo céu, para a nova terra, com os olhos fixos no horizonte, esperando o nosso Redentor vir, mas com os pés no chão e enxergando quem está ao nosso lado, nos enxergando. Usar a nossa vida para a glória de Deus e orar sem cessar. Havia um lema, havia também um emblema que Calvino usou várias vezes. Nesse emblema, uma bandeira que tinha uma mão com um coração na mão. Ele tinha esse lema nesse símbolo emblemático e que ele queria sempre transmitir uma verdade bíblica. Cor men tibi offero Domini, prompti et sincere. Que quer dizer: o meu coração te ofereço, ó Senhor, de modo pronto e sincero. Era um lema, era um legado, era um emblema, era um símbolo que Calvino queria, desejava, como bom pastor que era, que seus queridos, seus amigos, seus irmãos e irmãs, suas ovelhas, pudessem dizer: o meu coração te ofereço, ó Senhor, de modo pronto e sincero. Estou encerrando, gente, mas não posso deixar de orar com vocês agora, e chamo vocês agora, meus irmãos e irmãs, para fazer comigo, orar comigo essa oração de João Calvino, que está no livro de oração de Genebra, oração da manhã. Vamos juntos? Ora comigo, ora aí na sua casa agora, vamos juntos. Meu Deus, meu Pai Salvador, assim como te agradaste em me ter guardado durante a noite passada, até o dia de hoje, concede-me agora que eu possa utilizá-lo inteiramente na adoração e serviço de tua santíssima divindade. Não me deixes pensar ou dizer ou fazer uma única coisa que não tenda para o teu serviço e para a obediência à tua vontade, de modo que todas as minhas ações sejam para a glória do teu nome e para a salvação dos meus irmãos. Assim como fazes teu sol brilhar sobre a terra, para os propósitos da vida terrena, concede a luz do teu Espírito para iluminar meu entendimento e me conduzir no caminho da tua justiça. Em qualquer coisa em que eu me aplique, que meu propósito seja sempre servir-te e honrar-te, esperando todo o bem unicamente de tua graça e bondade, não empreendendo nada que te desagrade. Concede-me também, Senhor, que enquanto eu trabalhar para a manutenção do corpo e da vida presente, eu possa elevar minha alma para a bendita vida celestial que prometeste a teus filhos.
que te agrade ser o protetor de minha alma e também de meu corpo, para fortalecer-me contra todas as tentações de Satanás e livrar-me de todos os perigos que constantemente me cercam. E como não significa nada começar bem o dia, se eu não perseverar, peço-te, ó Deus, que me guie e me dirija, não apenas nesse dia, mas até o fim da minha vida. Queira também que aumentem continuamente em mim os dons da sua graça, para que eu possa progredir dia a dia até chegar à plena comunhão com teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, verdadeiro sol de nossas almas. Mas, ó meu Deus, a fim de obter de ti tão grandes e múltiplas bênçãos, de acordo com sua infinita misericórdia, esquece e perdoa os meus pecados, como prometestes fazer com os que te invocam com coração sincero. Em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vocês observaram que os hábitos do coração aparecem nessa oração? Vocês observaram a dependência, o desejo, o afeto por Cristo, o querer viver para a glória, o coração arrependido, quebrantado, sincero. Vocês observaram como ele se oferecia, se rendia ao Senhor. Orem mais vezes essa oração. Não é errado você orar orações dos nossos queridos, orações escritas. É muito bom. São didáticas. Colocam em nossos lábios e coração palavras e sentimentos preciosos. Bem, é isso, gente. Quero só, antes da gente conversar, dizer para você que no próximo domingo nós teremos uma aula sobre como desenvolver nossos dons e talentos. Coloque na sua agenda, participe. Com certeza será uma aula muito preciosa. E apresento para vocês algo que creio que vai abençoar muito, muito a vida de vocês. A partir de 18 de outubro vão ter, nos próximos domingos, esses temas lindos aqui. Tá bom? Vamos aprender juntos? Essa escola está sendo uma bênção, não tá? Bem, é isso, gente. Deixa eu parar aqui. Deixa